E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana do Sessão às 6. Me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez a gente vai trocar uma ideia sobre o novo capítulo da franquia Um Lugar Silencioso. Dessa vez é uma prequel, né? Ou seja, um filme que se passa antes dos acontecimentos dos filmes anteriores, com a história voltada para o primeiro dia do apocalipse, né? E como que uma cidade tão barulhenta como Nova York precisou se adaptar e lidar com monstros atraídos pelo som. Avisando que não teremos spoilers no episódio de hoje, da história mesmo vou trazer só o que já foi revelado no material promocional, teasers, trailers, então quem não assistiu pode ficar tranquilo. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar por dentro sempre que novos episódios são lançados, já nos segue nas redes sociais, tá bom? No Instagram estamos como @sessãoas6, no TikTok como @podsessãoas6 e temos também o canal no YouTube chamado Podcast Sessão às 6, beleza? Então bora dar início, como sempre, com a sinopse. Bora lá! Uma mulher luta pela sobrevivência durante uma invasão alienígena na cidade de Nova York. É dirigido por Michael Sarnoski, que já trabalhou em vários filmes, mas como diretor fez o filme Pig com o Nicolas Cage. Nunca assisti, mas imagino que alguns de vocês devam conhecer. E no momento, Um Lugar Silencioso Dia 1 ainda está em cartaz nos cinemas. Meus amigos, eu adoro essa franquia. Os 2 primeiros filmes foram fantásticos, super inteligentes, bem bolados, bastante tenso. Inclusive, uns anos atrás tivemos um episódio só sobre o lançamento da parte 2. Eu vou deixar o link na descrição se alguém quiser conferir. Mas o que me atraía de volta para essa realidade era a ideia de, até então, né, uma família precisar dominar a arte de se viver em completo e absoluto silêncio, correndo risco de vida todos os dias, caso não consigam. Personagens, assim, minimamente trabalhados, com objetivos claros e convincentes, por mais simples que fossem, com o roteiro usando o laço familiar para mostrar a importância dessa sobrevivência coletiva para eles. E isso somando, claro, com atuações excelentes, ótimos efeitos especiais e uma narrativa que sabe construir tensão, né? Com jumpscares usados na medida certa. Então, indo pro cinema conferir esse novo lançamento, não passou pela minha cabeça que, como é um outro contexto com novos personagens, o roteiro teria que se esforçar para o público conhecer e se importar com essas pessoas, né? Ninguém torce pelos monstros assassinos invadindo a Terra. O mesmo trabalho excelente feito pra gente conhecer e se importar com a família dos filmes anteriores, era esperado que o mesmo fosse feito aqui. E agora que consegui conferir, não acredito que tenha sido o caso. Acho que é seguro dizer que as histórias desses filmes sempre têm sido simples, né? Digamos assim. Uma narrativa bem tranquila de entender, mas com o diferencial sendo na construção da tensão e como que a inteligência e criatividade dos personagens pode funcionar nesses contextos. Em Um Lugar Silencioso Dia 1, nós temos isso, o que é legal, mas é bem superficial. Minha maior questão com esse filme é que muito do que nós já vimos nos filmes anteriores, no caso de pontos positivos, aqui a impressão foi que não tivemos o suficiente. Principalmente nessa questão dos personagens. Mesmo com atores fenomenais, que a gente vai falar já já, o desenvolvimento dos seus personagens ou poderia ser ainda melhor, ou foi inexistente. E por causa disso, acabei nem me apegando tanto pela falta de oportunidades que a história dá, da gente conhecer mais os seus desejos, né, objetivos, do passado mesmo. Vez ou outra parecia que o roteiro, como que eu posso dizer, ele ficava meio refém da necessidade dos personagens se manterem em silêncio. E como consequência, a gente acaba conhecendo pouco de cada um. Já adianto que a personagem da Lupita é a melhor desenvolvida, claro, ela é a protagonista. Mas eu fiquei querendo ainda mais, sabe? Mas também reconheço que a abordagem aqui foi bem mais desenvolver através da sutileza e dos detalhes. É uma coisa bem mais introspectiva, então eu reconheço isso. Porém, muitas vezes não me parecia ser o suficiente. Parecia que o roteiro não queria ou não podia nos contar mais sobre essas pessoas. E por isso essa minha teoria de que eles ficaram
meio reféns do silêncio, né? Porque, por exemplo, nos filmes anteriores, o fato da família conhecer a língua de sinais e usar isso para se comunicar foi uma super ferramenta que ajudou todos eles absurdamente e até para nós conhecê-los mesmo, né? Aqui eu me pergunto se não foi isso que dificultou um pouco essa relação entre público e os personagens, né? A falta de comunicação entre eles, não sei, porque realmente achava que ia adorar todos e me importar com tudo, mas para minha surpresa não foi o caso e assistir um filme de sobrevivência no apocalipse sem me importar muito com os personagens, mano, sei lá, afetou a minha experiência, sabe? Sei que não é o caso de todo mundo que foi ver, vi que tiveram pessoas que amaram muito esse filme, mas infelizmente não foi o meu caso. Agora outra coisa, que oportunidade perdida de aprofundar a mitologia desses bichos, viu? Porque além de mostrar como o mundo antes do ataque era super barulhento, o dia 1 simboliza uma super oportunidade para o público ter mais detalhes do que realmente aconteceu quando aqueles meteoros chegaram na Terra. Os bichos estavam dentro do meteoro? Eles eram o meteoro? Tinha algum símbolo no local da queda? Tinha tanta informação privilegiada que a gente podia ter acesso sobre a existência desses seres que podia também diferenciar ainda mais essa franquia das outras que existem. Mesmo que fossem informações minúsculas, mas no fim das contas, e me corrijam se eu estiver errado, tudo que nós vemos aqui a gente já sabia ou já viu nos filmes anteriores. Acredito que isso não seja spoiler. Eu acho que não é spoiler não. Mas enfim, então assim, ter acesso ao dia onde tudo começou e não se ter um senso de curiosidade ou até mesmo criatividade por parte do roteiro, da direção, para mostrar mais do que aconteceu, foi sim uma oportunidade perdida, infelizmente, e que podia ter deixado a história ainda mais interessante, na minha opinião. Agora, um comentário interessante que eu vi umas pessoas fazendo foi como ficaram surpresas quando viram que o filme é bem triste e depressivo, não sei o que. Olha, não achei tudo isso não, é melancólico e provavelmente o mais triste sim, mas ainda me diverti assistindo, não acho que isso me roubou da curiosidade de ir conferir no cinema, nem nada, não acho que estragou minha experiência. E isso tem a ver com as mensagens do filme, né? Umas reflexões sobre os detalhes e as pequenas coisas da vida, memórias afetivas, nostalgia, lidar com o luto e até com a morte mesmo. E nada disso transparece nos trailers, né? A vibe é outra, bem mais agitada. Foi a melhor escolha a ser feita? Aí eu já não sei. Mas como falei, pra mim foi tranquilo fazer as duas coisas. Refletir junto com o filme sobre tudo isso que eu falei, mas ainda assim curtir a aventura. Mas realmente é o mais tristão dos três aí. Lucas, então é um lixo. Que filme ruim. Eu não diria isso. Apesar desses pontos, também temos outros que são, assim, excelentes. Uma coisa que já virou a marca registrada de Um Lugar Silencioso é a atenção especial ao som. Em momentos cruciais e cenas super tensas, qualquer barulho de qualquer objeto parece uma coisa mais dramática do que realmente é na vida real. Justamente pelo jeito como a história continua associando o som com terror, com a morte, né? E essa atenção redobrada para garantir que os sons do dia a dia sejam notados, ainda mais aqui na zona urbana agitada, com novos sons, é um detalhe bacana que eu fico feliz que continue sendo prioridade. E a ausência de som também, né, é outra coisa que também tem o seu valor. O silêncio nesse filme é algo essencial, por mais difícil que seja. E é legal ver essa atmosfera ser passada para as salas de cinema. É difícil hoje em dia encontrar uma sala de cinema que as pessoas não estejam no celular com a luz no máximo, ou falando alto, conversando. E essa franquia é uma proposta, um desafio de ver se as pessoas conseguem calar a boca por 1h30, 2 horas, né? Assistindo em casa, não sei se tem o mesmo efeito, mas vendo no cinema eu realmente tentava não fazer nenhum barulho. E por falar em tensão, ótimas cenas tensas aqui. E ótimos jumpscares. Tem gente que odeia jumpscare. Eu só não gosto quando é gratuito e muito frequente, né? Quando o filme não consegue prender a atenção das pessoas e sente que precisa assustar com uns barulhos altos, gratuitos, umas coisas assim, nada a ver. Aqui, quase todos os jumpscares eram do nada, aleatoriamente, e são esses que mais me assustam. Sem ser aqueles que fazem uma pausa e depois te assustam, sabe? Ou então preparam um terreno para depois vir uma coisa na sua frente.
Esses você já sabe que o susto vem. Nesse filme, muitos são do nada, pelo menos eu não tava esperando. E foram justamente os que me pegaram, então foi legal. Minha pressão caiu uma vez ou outra? Caiu, mas eu sou suspeito pra falar porque não é o meu gênero favorito, né? Um outro ponto super positivo são os atores. Sempre tivemos atores conhecidos trazendo performances excepcionais e é muito legal ver que aqui não é diferente. A escalação de elenco nesse dia 1 é excelente, então bora começar, claro, né, pela protagonista Samira, interpretada pela fantástica e maravilhosa vencedora do Oscar, Lupita Nyong'o, que vocês já devem ter visto pelos filmes do Pantera Negra, Nós. Teve um de comédia, de apocalipse zumbi, bem bom também que ela fez, eu gostei. Mas foi assistindo Nós que eu percebi como ela se encaixa assustadoramente bem no gênero terror. E a notícia dela protagonizar o próximo filme dessa franquia aqui me deixou bem animado, adoro essa atriz. E ela tá muito bem aqui. Lupita tem carisma, interpreta uma personagem que, apesar de ter bons e vários motivos pra jogar tudo pra cima e desistir, convence bastante como uma mulher guerreira que, apesar de tudo, é bastante determinada a alcançar seus objetivos, por menores que possam parecer. Ela sim é melhor desenvolvida, temos mais oportunidades, nos importamos com ela e conseguimos entender suas motivações, apesar de achar que mesmo assim poderíamos ter conhecido ainda mais dela. Só acho que, na minha opinião, o roteiro judiou um pouco a sua personagem. Como esse episódio é sem spoilers, eu não posso entrar muito em detalhes, mas vamos só dizer que, enquanto você assiste, tem uma coisa bem clara que talvez aconteça, né? O roteiro logo cedo já nos prepara para um acontecimento envolvendo a Samira. E pelo fato de ser algo muito claro, que todo mundo já entendeu e eles não escondem isso, eu imaginei, e eu admito que parte da culpa é minha por ter criado expectativas, que já que o óbvio foi estabelecido, a história ia pelo menos tentar subverter as expectativas como boas histórias fazem, né? Mas o final do filme é exatamente o que o público já esperava que fosse acontecer. E por causa disso, eu saí do cinema entendendo, claro, o motivo do final, por que foi daquele jeito, como que isso encerra o desenvolvimento dela, mas escolher terminar de um jeito que todo mundo já espera que aconteça, fez com que o desfecho fosse, pelo menos pra mim, muito previsível e anticlimático. Fui ver com uma amiga que gostou bem mais do que eu do final, e conversando com ela só deixou ainda mais claro que isso aí realmente já é um pouco mais questão de gosto, e depende da interpretação de cada um. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Um roteiro bom, mas que podia ser ainda mais inteligente, e também realmente minhas próprias expectativas que foram aumentando enquanto eu assistia, eu admito. Mas foi uma personagem que eu consegui, no geral, simpatizar, mas que merecia um pouco mais do que o roteiro pôde oferecer, sabe? Enfim, em seguida temos o maravilhoso Joseph Quinn, que fez, claro, o queridinho Ed de Stranger Things, e o futuro Johnny Storm ou Tocha Humana em Quarteto Fantástico ano que vem, eu não vejo a hora. Mas aqui ele interpreta Eric, que é um advogado residindo em Nova York. É outro ator nota 10 que a franquia ganhou muito quando chamou pro elenco. É bem expressivo, suas cenas com a Lupita na maior parte do tempo são bem fofas e sensíveis. Porém, eu conto nos dedos de uma mão o que a gente sabe sobre esse cara, é surreal. Esses dias eu tava vendo uma entrevista dos atores promovendo o filme e tudo mais. Aí o Joseph começou a falar sobre o Eric, né? Ah, ele é um advogado e tal, que se vê nesse mundo com monstros e não sei o que. Ah, é que eu não posso falar muito sobre o meu personagem. Aí na hora a pessoa pensa, ué, não pode falar, por que não? Aí tem coisa, viu? Aí sim tem alguma coisa. E isso também me deixou com expectativas de que haveria alguma coisa aí. Não uma reviravolta, mas por ele ter falado isso, eu imaginei o quê? Algum desabafo pessoal, alguma revelação, algo sobre o seu passado, não sei, qualquer coisa. E meus amigos, sabe por que o ator disse que não podia falar muito? Porque não tem o que falar. É simplesmente isso. Eu realmente acredito que ele é prejudicado pela falta de informações do seu personagem, simplesmente não tem muito o que conhecer do Eric. Mas assim, graças ao Joseph Quinn nós temos bastante do que assistir, simplesmente pela sua performance também ser excelente. É inegável que em Stranger Things
ele teve bem mais com o que trabalhar e, consequentemente, mais o que mostrar como ator. Mas aqui ele faz o que pode e o resultado convence muito como um personagem que não esconde estar surtando nesse mundo apocalíptico com monstros soltos pela cidade. É aquela figura super realística da pessoa completamente assustada e desestabilizada emocionalmente por saber que pode morrer a qualquer momento. E isso é ruim? De forma alguma. Eu acho até recomendado ter uma pessoa dessas em filmes assim. Eu seria exatamente esse tipo de pessoa se monstros invadissem o planeta Terra, com toda certeza. Mas nada disso esconde o fato de que, no fim das contas, é um personagem completamente superficial. Seguindo aqui com os números, de acordo com a Wikipedia e o site Box Office Mojo, olha só que interessante. O filme custou por volta de 67 milhões de dólares e em apenas algumas semanas em cartaz já arrecadou mundialmente mais de 200 milhões de dólares. Comparando com o histórico da franquia, esses números são ótimos. O último filme, por exemplo, ele terminou sua exibição, várias semanas aí em cartaz, ele terminou arrecadando mundialmente 297 milhões de dólares. Então assim, se esse filme continuar em cartaz e com esse ritmo, é bem capaz de chegar nessa marca e talvez até passar um pouco. O truque desses filmes é manter o orçamento sempre em uma faixa mais baixa, porque terror, suspense, não são gêneros conhecidos por precisarem de centenas de milhares de dólares para contar uma boa história. E como resultado fica bem mais fácil você conseguir recuperar essa grana de volta e ainda conseguir um retorno interessante. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Podem apostar que, como esse filme foi super bem recebido, não vai ser o último capítulo da franquia. Aposto a vocês. A gente tá falando de Hollywood, pelo amor de Deus. Inclusive, enquanto eu fazia as minhas anotações, eu vi a notícia de que eles já haviam oficializado Um Lugar Silencioso parte 3 pro ano que vem, viu? 2025, que finalizaria, a trilogia sobre a família Abbott. E assim, como eu adoro acompanhar essa família, eu acho ótimo. Porém, achei a parte 2 tão completa já, o final é tão satisfatório e fecha tão bem essa jornada que eu não tenho a menor ideia de qual seria a história desse terceiro. Sempre surge aquele medo, de vir uma continuação desnecessária. Até agora tivemos a sorte de termos diretores e roteiristas que estão entregando sim um material interessante sobre esse mundo apocalíptico, mas para continuar exatamente da onde paramos da parte 2, eu mesmo não saberia dizer o que pode vir em seguida não. A gente só espera que seja bom, Bom, no fim das contas, Um Lugar Silencioso dia 1 foi uma experiência interessante. Como amante de cinema e fã dessa agora franquia, gostei de ter conferido, não me arrependo. Só gostaria de ter administrado melhor as minhas expectativas antes de ter ido assistir. Expectativas que, vamos ser justos, em partes, a própria divulgação do filme foi que gerou essas expectativas. Pra quem curte esse gênero, é uma opção legal que tá passando nos cinemas, mas quem quiser esperar pra ver no conforto de casa, é super tranquilo também. Em poucos meses vai estar aí disponível em algum serviço de streaming, provavelmente a Paramount Plus. Não é o tipo de filme que, meu Deus, é uma experiência única, que necessita ser vivenciada na tela do cinema. Corram agora, comprem seu ingresso. Não, então assim, quem quiser esperar, dá pra esperar tranquilo. Diria que é o meu menos favorito até agora. E minha recomendação para quem quer ver é: não crie muita expectativa e tenha em mente que, se você quiser ver um filme super divertido, pra cima, pra alegrar o seu dia, não sei se esse aqui vai conseguir fazer isso por você. Mas se você quer ir ao cinema, curte o gênero e é fã da Lupita Nyong'o, é uma escolha interessante sim. Mas e aí? E vocês que já viram? Gostaram? Vi que uma galera achou incrível, sensacional, e isso é ótimo. É uma franquia que me interessa, então o filme ser um sucesso é ótimo também pra mim. Eu também gosto, eu fico feliz por isso. Tem pessoas talentosas por trás e na frente das câmeras. Então, mesmo minha experiência não tendo sido 10 de 10 pra mim, é bom saber que a franquia tem tudo pra ter novos capítulos aí no futuro. Ah, e o que vocês acharam do final? Gostaram? Bora trocar uma ideia, mandem suas opiniões, comentários ou elogios, críticas nas nossas redes sociais. O Instagram é @sessãoas6, o canal do YouTube podcast Sessão às 6 e no TikTok @podsessãoas6. Lá fica bem mais fácil saber quando novos episódios são lançados, então se liguem, beleza? Se puderem, compartilhem esse episódio que ajuda demais esse projeto a alcançar mais pessoas.
Desculpa se o episódio ficou mais curto do que o normal. Essas semanas tenho bastante coisa da faculdade pra resolver. Escolhi falar sem spoilers justamente por causa disso. Talvez o próximo episódio também seja mais condensado, mais resumido por causa disso. Mas o que importa é que os podcasts estão saindo e em breve voltaremos aí com o formato normal pra esses episódios, beleza? Ao que escutaram até aqui, poxa, muito obrigado. Nos vemos daqui a 15 dias. Um beijo enorme e até mais.